Olá, mulheres lindas e abençoadas. Aqui é a Simone do Grupo Proverbiando. Jamais se esqueça do quanto você é importante, especial e amada pelo Senhor. E hoje nós vamos ler João capítulo 6, a partir do versículo 16, onde fala sobre Jesus anda sobre o mar. É outra história muito conhecida, mas que nos ensina algo novo todos os dias. Amém? Vocês estão prontas? Vamos lá? Diz assim: Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando no barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Você se lembra, querido, que nós lemos sobre a multiplicação dos pães e dos peixes? E nós terminamos no versículo 15, onde diz que Jesus, ele se retirou sozinho para o monte, depois da multiplicação dos pães. Ele foi ficar com o Pai. Jesus, ele sempre fazia isso. Ele sempre se retirava e ficava a sós com Deus. Eu queria te perguntar, você tem feito isso? Ficado a sós com o Pai? Ficado a sós com Deus? Logo após aquele milagre, a primeira coisa que Jesus fez foi se retirar para o monte e orar. Várias vezes nós lemos isso, que Jesus fazia isso. E querida, cá para nós, se Jesus, que era Jesus, precisava de momentos a sós com Deus, quanto mais nós, não é verdade? Então eu quero te desafiar, se você não tem tido tempo para o dono do tempo, você precisa dar um jeito. A gente precisa dar um jeito de estar com Ele. Senão as coisas não funcionam, senão a gente não tem direção, né? Nós precisamos passar tempo a sós com o nosso Pai. Porque aí sim nós vamos saber o que fazer quando tiver nas mãos 5 pães e 2 peixes. Nós vamos saber o que fazer quando estiver no meio de uma tempestade. Jesus não se apavora. Por quê? Porque ele estava com o Pai. Guarde isso na sua cabeça, na sua mente, no seu coração. Então a Bíblia diz que, versículo 18, o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Em outras versões vai dizer que estava muito escuro, tinha anoitecido. Em outras versões diz que já estava quase de madrugada. Sabe? Você já esteve no meio do mar, né? Ou no mar, no rio, em algum lugar assim, e anoiteceu? Não tem poste no meio do mar, né? Não tem luz. Não tem. É tudo aquele breu mesmo, é muito escuro. E você não consegue ver a um palmo de distância. E de repente aquele mar ficou furioso e uma tempestade começou a se formar ali. A Bíblia diz que o vento era forte, era contrário. Olha o versículo 19 que diz: os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Você consegue imaginar essa cena? Naquele escuridão, naquele breu, de repente eles veem alguém chegando no meio do mar, caminhando como se fosse em terra seca. E o vento contrário, como se diz, nós não somos pescadores e não sabemos direito como que funciona, mas o barco estava indo para um lado e o vento estava ao contrário daquilo, então eles estavam atemorizados. E de repente eles olham, alguém está chegando. Eles ficaram com medo. Em outras versões, em outras, em Marcos, em Mateus, conta a mesma história. E de outras formas, nós já lemos Mateus aqui, fala que eles acharam que era um fantasma. Querido, se nós não tivermos intimidade com Jesus, nós vamos confundi-lo com qualquer outra coisa. Se nós não tivermos intimidade com o Senhor, não passar tempo com o Pai, nós vamos confundir a voz dele, nós vamos confundir a pessoa dele, nós não vamos saber que é ele que está chegando. Às vezes o Senhor está aí do seu lado e você não consegue enxergar porque não passa tempo com ele. O medo
não te deixa ver quem está chegando. A Bíblia diz que eles ficaram com medo. Mas eu quero te dizer que mesmo com o mar agitado, mesmo com o vento contrário, eles estavam tão distantes. Eu queria que você imaginasse aí onde você está, em algum lugar que dá mais ou menos essa distância de 5 a 6 quilômetros. Olha como estava longe, distante. Não tinha como Jesus chegar ali, não é verdade? Se não fosse caminhando, ele sendo mesmo o Rei dos Reis. E eles ficam com medo daquela cena, naquele tudo escuro e de repente alguém chegando. E Jesus diz para ele aquilo que ele diz para você nesse dia. Versículo 20. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Sabe? Quando uma criança está com medo de alguma coisa, o pai, a mãe olha para ela e diz: Não tenha medo, mamãe está aqui. Não tenha medo, papai está aqui. E aquela criança não tem mais medo. Por quê? Porque ela confia no seu pai. Ela confia na sua mãe. Às vezes você passa por momentos difíceis, por momentos de tribulação, que você olha e não vê ninguém. Eu quero te dizer que Jesus está caminhando até você. E ele olha para você e ele te diz: Sou eu, filha. Sou eu. Não tenha medo. Sou eu. Não tenha medo. De que você tem medo, querida? Do que você está com medo? Jesus olha para você nesse dia e te diz: Sou eu. Não tenha medo. Sabe? E no meio da sua escuridão, no meio de toda a tempestade que talvez você está vivendo, talvez você está passando por um momento que você acha que não vai suportar e o medo te domina e o vento é o contrário. Eu quero te dizer que Jesus caminha até você. Ele olha nos teus olhos e ele te diz: Sou eu, não tenha medo. E tudo vai se acalmar. Que o versículo 21 diz: Então eles o receberam com alegria e logo o bar chegou ao seu destino. Quando Jesus entra no barco, quando ele caminha com você, você chega no seu destino, você chega até onde você precisa chegar. A tempestade não te atormenta mais, não te atemoriza mais a escuridão. O medo não te paralisa mais, não te impede mais de ver Jesus, porque Ele chegou e Ele caminha com você. Se no seu barco está Jesus, querida, não tenha medo de nada. Amém? Coloca a mão no seu coração, Senhor. Eu abençoo essa mulher que está ouvindo essa palavra, essa pessoa que está ouvindo essa palavra. Talvez ela está passando por uma tempestade, talvez está tudo tão escuro, talvez ela está vivendo momentos de tanto medo, de tanta ansiedade, depressão. Deus, eu não sei qual é a tempestade que essa mulher está vivendo, está passando, mas de uma coisa eu sei: Jesus chegou no barco. E esse mar vai ter que se acalmar. É isso que eu declaro sobre a vida dela, meu Pai. Eu declaro que ela vai chegar no seu destino com o Senhor junto dela, segurando na mão dela. Tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Amém? E eu te abençoo com essa palavra, em nome de Jesus.